alguma finalização? Bom, gente, vamos aí para a finalização. Ainda vai faltar, eu vou finalizar aqui com... Como eu sempre falei, né? Eu sempre caracterizei mais ou menos as relações de produção de cada época, de cada momento histórico e a correlação entre a punição e as necessidades estruturais, né, de cada momento histórico. Isso é uma visão mesmo da criminologia crítica, que é a visão que eu adoto. E assim, a gente já falou do bem-estar social. O que eu quero dar uma caracterizada na terceira e na quarta revolução técnico-científica. Que é o momento atual que a gente está vivendo. E aí, aqui eu vou embasar num livro chamado Estudo sobre Ruínas. Estudo sobre Ruínas, do Marildo Menegatti. O que acontece? A gente está vivendo um momento... se o cárcere ele nasce para fábrica, para regular a mão de obra de fábrica, e no contexto de sociedade disciplinar, a gente está vivendo um outro momento hoje em dia. A gente está vivendo um momento de desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? O Marildo, ele está falando sobre a terceira revolução técnico-científica, mas eu vou além, que aqui é microeletrônica. Mas eu vou além, eu vou aqui na inteligência artificial. O que significa isso? Na microeletrônica e na inteligência artificial há uma substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina. Nem apertar, agora na terceira revolução tinha um técnico que apertava o botão. Agora na quarta não vai precisar nem mais apertar o botão, porque você tem inteligência artificial para fazer isso por você. O que acontece? Há um desemprego estrutural. Por quê? Porque todos aqueles postos de trabalho subordinado estão acabando. E assim, o que você tem? Você tem 4 gerações de desempregados. O filho é desempregado, o pai é desempregado, o avô é desempregado e o bisavô era desempregado. 4 gerações de pessoas desempregadas, a família inteira desempregada. Não tem possibilidade de reinserção no mercado. Esse pessoal aqui não serve nem para exército de reserva do capitalismo. Eles não servem nem para fazer aquela pressão daqueles que estão empregados, de falar assim, olha, se você não trabalhar a preços módicos, você vai para o exército de reserva, você vai preso. Esses caras não servem nem para isso, porque esses caras não têm mais reinserção no mundo do trabalho. Não tem. O Fernando Henrique Cardoso, no começo dos anos 2000, já não era mais presidente, ele falou que tinha cerca de 4 milhões de brasileiros descartáveis, que o governo não sabe o que fazer com eles. São sobrantes. Não se tem o que fazer com esse pessoal. Então a gente está vivendo uma realidade de desemprego estrutural. Isso é um problema para o capitalismo. Tá? Porque as necessidades de adaptação às novas tecnologias, elas são impostas pela concorrência do mercado, pela concorrência entre as empresas e a necessidade de baratear cada vez mais a produção e ter mais lucro, e aí rola a concorrência. Quem não se moderniza é engolido por quem está modernizado. Isso aqui é uma regra básica. Mas o que acontece? Essa própria modernização, ela é o coveiro do sistema capitalista. Por quê? Porque o
capitalismo ele é um sistema, isso aqui é tudo está tudo nesse livro aqui. O capitalismo é um sistema de circulação de mercadoria. E ele vai falar que, na verdade, o grande sujeito do capitalismo não é o indivíduo, não é o ser humano, e sim a mercadoria. Né? O grande sujeito do capitalismo é a mercadoria. E a mercadoria, ela tem um valor, é através desse valor que se lucra, tirado da mais-valia. Como é que se lucra? Se lucra explorando um trabalho humano. É o trabalho humano que gera valor para a mercadoria. É o trabalho humano que agrega o valor à mercadoria. Sem trabalho humano, não tem valor. Então, o trabalho desempenhado pela máquina, você não tem como explorar. E o valor da máquina é absurdo. A Petrobras está começando a ter prejuízo na extração do petróleo, porque é um sistema totalmente robotizado, que não precisa de ninguém mexendo nele, só que ele é caríssimo. Caríssimo. E o lucro da Petrobras não paga esse material de extração. Só que se você também não tem, você é engolido por quem tem. Então, o que está acontecendo? Esse desemprego estrutural, ele gera também uma queda no consumo. Se você não tem emprego, você não tem consumo. E não tem geração de lucro. Então, assim, está uma queda tremenda no consumo, né? A mercadoria deixa de ser produzida através da mais-valia, né? Então o valor da mercadoria cai, não é tão agregado. E diante do desemprego estrutural não tem mais solução. O capitalismo, o que o Mário Menegatti vai falar? Ele vai falar que ele é um pessimista na análise e um otimista na ação. Por que pessimista na análise? Ele é pessimista na análise porque, na verdade, ele vê que o capitalismo já acabou. Isso aqui é o fim do capitalismo. O que acontece? Sem o valor, sem a mais-valia, o capitalismo acaba. Porque não há mais circulação, não há mais consumo, não há mais valor em cima da mercadoria. Então, ele vai falar, né, que o capitalismo é uma galinha que anda sem cabeça. Você cortou a cabeça dela, ela continua andando. Ele já acabou, só não sabe que acabou ainda. Né? Diante desse desemprego estrutural, qual é a função do sistema penal? A função do sistema penal é a mera contenção física das pessoas que são aqueles 4 milhões que o Fernando Henrique Cardoso falou. Onde é que eu vou botar esse pessoal? O Bauman, num texto dele, eu não lembro qual texto dele, ele vai falar o seguinte, de uma lei norte-americana, não sei se ela foi levada a cabo, mas de uma lei norte-americana que fixava a obrigatoriedade de doação de órgãos para aqueles que são condenados à pena de morte. Então o que você faz? Você pega o cara que não tem mais inserção no mercado de trabalho e faz ele virar peça de reposição de quem consome. Você é o refúgio humano, você não tem mais utilidade para a exploração capitalista, mas eu tenho um rim seu, eu tenho um pulmão, eu tenho um coração, eu arranco o teu pulmão e boto no cara que está consumindo, no consumidor pleno. Então são os consumidores falhos e os consumidores plenos, segundo o Bauman. Então há um desemprego estrutural. E qual é a função da pena aqui? Ou você mata, são os matáveis, ou você mata ou você encarcera. E, assim, uma ascensão do neoliberalismo no sentido de que de austeridade, a gente está num momento de austeridade, de avanço da direita, das políticas de austeridade, né, do fim dos direitos sociais, da não intervenção do Estado na economia, do não provimento dos direitos sociais pelo Estado. O Estado se desincumbe de prestar direitos sociais. E tem uma frase, acho que é do Nilo, o único projeto de habitação para pobres no Estado neoliberal é a construção de presídios. Então, é o único projeto de habitação que o Estado tem, é a construção de presídio. E isso mostra bem a questão do abandono do Estado providencial, Estado Providência, e a adoção do Estado de Polícia. Tá?
Então, e aí o que acontece? Você não tem direitos sociais e você deixa de investir em direitos sociais para pegar esse dinheiro e investir em armamento, para investir em segurança, para em militarização, para controle. E aí tem todo um aparato midiático por trás de lei e ordem, né, que determina aí o aumento das penas. Então, a necessidade desse momento atual nosso é controlar essa massa sobrante do capitalismo, né? Essa é a demanda por ordem, né? Então, mas é um controle genocida. A gente está vivendo um grande encarceramento, né? Na verdade, o Brasil passou agora a Rússia, né? E está em terceiro lugar no mundo em termos de população carcerária. Isso é atrás da China e dos Estados Unidos, que tem populações absolutas muito maiores que a do Brasil. Então, assim, a gente vê que a solução para a pobreza é uma frase velha, até acho que é do Floriano Peixoto. Questão social é problema de polícia. Então, os problemas sociais são todos resolvidos pelo crime, pela criminalização. Então, o que acontece? Essas pessoas aqui que são refúgio humano, elas têm que ter umas estratégias de sobrevivência. Lembra daquela questão da estrutura social e estrutura cultural? Que os meios ilegítimos para se alcançar os bens culturais? Esse pessoalzinho aqui, que não tem inserção mais no mercado de trabalho, não tem meios legítimos para sobreviver, não é alcançar metas de sucesso, é para sobreviver. E o que elas fazem? Elas lançam mão de estratégias de sobrevivência. DVD pirata, venda de droga, e aí vai. Assaltos, furtos. São estratégias de sobrevivência que são criminalizadas. Elas vão ser criminalizadas. Então, há o controle da pobreza pelo sistema penal. Isso é o grande encarceramento. É a solução penal para os problemas sociais da atualidade. Os problemas de desemprego estrutural. Né? Uma crise, segundo o marido Menegatti, uma crise que não tem volta mais. Porque todas as crises geradas pelas revoluções, da primeira revolução, segunda revolução, elas foram reincorporadas, elas foram resolvidas com intervenção estatal, criação de novos postos de trabalho. Isso aqui destrói todos os postos de trabalho. Todos. Trabalho subordinado, intelectual inclusive. E aí que eu vou falar para quem está assistindo: se você está começando uma faculdade de Direito agora e está achando que seu futuro está garantido, faça outra faculdade. Faça outra faculdade, porque teve uma pesquisa de um amigo meu que foi inclusive examinador da banca de processo civil da Defensoria do Paraná. Agora ele não está mais na Defensoria, enfim, tem outra instituição. Em 2012 ele estava fazendo uma pesquisa sobre informatização do processo, essas coisas, e ele falou que na Califórnia, no que seria equivalente a gente aqui ao juizado especial civil, um contador, a inteligência artificial já estaria fazendo todas as sentenças, tá? Mais rápido, melhor e tudo. E assim, o projeto dos ideólogos da atualidade, cara, é impressionante. Os CEOs da IBM, do Google, essas coisas, eles estão falando assim: ninguém melhor do que a máquina para julgar. Ninguém melhor do que a inteligência artificial para dar um julgamento justo e correto, racional. Cara, é a fudelância. Desculpa, mas já acabou, né? O que acontece? Parece que a Procuradoria do Distrito Federal teve um procurador que se aposentou, que abriu uma empresa de inteligência artificial, já foi contratado, já foi licitado, e lá no Distrito Federal já tem a inteligência artificial operando e substituindo o trabalho de vários procuradores. Então, assim, os postos de trabalho vão se extinguir. E a projeção de vários sociólogos que eu tenho visto é que 80% das pessoas estarão desempregadas em 10 anos. 80%. Só vai sobrar a nata do pensamento jurídico, que vai mexer numa coisa ali ou outra aqui. Porque quem vai fazer mesmo é a inteligência artificial. A
As prestações de serviços vão ser todas feitas por inteligência artificial. Já tem um negócio chamado impressora 3D. Você imprime um tênis, você imprime uma blusa. Os carros já não vão ter mais motoristas. O Uber vai dispensar os motoristas e os carros vão ser automáticos. Um vídeo que eu vi falando da Kodak, que a Kodak era uma das maiores empresas do mundo. Acho que eu passei esse vídeo para vocês, não foi? Quando você falou sobre Exatamente, eu estava falando sobre isso. Eu falei sobre isso no grupo. Eu estava quando eu comecei a me dar conta, eu tinha acabado de ler esse livro, eu comecei a me dar conta do que estava acontecendo. E aí eu falei, é isso que eu estou falando para vocês, eu já tinha falado. É isso, a Kodak ela era uma das maiores empresas do mundo, né, uma potência. Em 1998 para o ano 2000 faliu, porque ninguém mais imprime foto. Então é isso, assim, é simplesmente a aniquilação de postos de trabalho. E o trabalho subordinado vai ser... O que acontece? As pessoas falam assim, a gente não vai precisar mais de trabalhar. Mas peraí, se quem não tiver... Isso é uma loucura, isso é uma utopia louca, né? Porque assim, não vai precisar mais de trabalhar, mas assim, quem não precisa trabalhar também vai sobreviver. Quem precisa trabalhar e não vai trabalhar, vai ser morto. Vai ser morto. Vai ser morto. O controle é genocida. Eu não vejo outra para o capitalismo, porque é um sistema de mercadoria, não é um sistema de seres humanos. É um sistema de mercadoria, é um sistema do consumo, não é de seres humanos isso. E os robôs, eles são assim, perfeitos, porque realmente é um sistema feito para mercadoria. Robô é mercadoria. Então assim, eu acho que o futuro não está muito legal não. Não estou vendo coisa legal aí não, vindo. E as questões políticas cada vez piores, um direcionamento para a direita, assim, aquelas soluções da eugenia, para os conflitos sociais, eu falei, desemprego e corrupção, as soluções genocidas, né, ao invés de uma solução integradora, tal como a escola de Chicago. Bom, a gente está vivendo, é mais ou menos isso que a gente está vivendo. Então, o sistema penal, ele está estruturado, as teorias da criminologia estão estruturadas aqui. E aí vamos falar aqui, espero que... Agora é o meio do fim. Tolerância zero. Seguinte, eu vou caracterizar a tolerância zero como um autoritarismo cool. E isso aí eu vou fazer porque quem é o professor aqui sou eu. Acabou. Autoritarismo cool. O Zaffarani, que usa essa expressão, autoritarismo cool. Por quê? Porque os sistemas penais anteriores, autoritários, eles, igual a lá Carl Schmitt, né, os sistemas nazistas, o fascismo, né, lá com Ferri, o próprio Garofalo, né, os caras dedicavam florestas, né, de papel, devastavam florestas para fabricar papel, para escrever uma teoria autoritária do sistema penal. O livro de criminologia do Garofalo é um negócio desse tamanho aqui. Então é toda uma justificativa para o exercício do poder, legitimando o poder. E toda uma indumentária também. Tinha a arte futurista, que, enfim, uma arte meio fascista. Então existia todo um glamour, toda uma questão aí. O autoritarismo cool não. O autoritarismo cool, ele não tem qualquer formulação teórica. Ele é um slogan. Bandido bom é bandido morto. Ele é um slogan que obedece à lógica da marca, da pesquisa de mercado. Ele é um slogan principalmente veiculado pela mídia e pelos empresários morais. Em campanhas de lei e ordem.
podia fazer um gancho para o João Hélio, que foi que eu trabalhei na graduação, mas não vou fazer agora não. Campanha de lei e ordem. O que são essas campanhas de lei e ordem? São campanhas moralistas, de alarde social, de imposição de medo, né? A bruxa vai acabar com a gente, né? Vai acabar com a humanidade, né? O anarquista, um doente mental, vai acabar com tudo. Aquelas coisas todas, né? O discurso de emergência, né? E assim, é um slogan. Dentro da autoridade Moncourt, eu colocaria, apesar de não estar explícito isso nos livros, eu colocaria tolerância zero. Por quê? Pelo nível de elaboração desses discursos, né? Tanto a tolerância... Não coloquem isso na prova, tá? Por favor. Mas, assim, são coisas... Elas são dadas distintamente. A tolerância zero, que também vem em campanhas de lei e ordem. A lei e ordem, eu vou dar 2 exemplos de lei e ordem, tá? O que é campanha de lei e ordem? É uma campanha de recrudescimento penal, de aumento do poder punitivo, com base no alarde de um medo social, de um caso emblemático. Geralmente é um caso emblemático que a mídia se vale, principalmente a mídia se vale, para passar medidas mais drásticas no sentido penal, né? E ver também, e reforçar a ideia de solução dos conflitos sociais através da punição. Isso é um reforço. Não são mais direitos sociais, mas sim a punição que resolve os problemas sociais. Então, essas campanhas de lei e ordem, eu vou dar um exemplo. O caso do João Hélio, são vários, Eloá, enfim, caso do João Hélio, que eu vou falar daqui a pouco, que gerou o desarquivamento da proposta de redução da maioridade penal, da maioridade, e o caso da Daniela Pérez, que gerou a lei de crimes hediondos. Como se a criação da lei de crimes hediondos fosse fazer ressuscitar a pobre coitada que foi morta. E o que acontece? Eles pegam esses casos emblemáticos e fazem os empresários morais, né? O âncora da Globo, né? O William Bonner, a Fátima Bernardes, né? Eu analisei bastante eles. O Pop Zeca Camargo. Nossa, foi um material muito rico de análise. Mas então, o Datena, o Boris Casoy, são empresários morais, né? E são eles que fixam as regras da moralidade e vão achar um absurdo e vão instrumentalizar a vítima. Isso aqui, essa campanha de lei e ordem, ela se vale muito da instrumentalização da dor da vítima. Aí o que ele faz? Pega a mãe do João Hélio, bota lá na frente da televisão. Se ela está sofrendo? Não, imagina. Aí a mulher começa a desabar, chora. Puxa, mas qual é o sentimento da senhora? E aí começa a se aproveitar daquilo para passar esses conteúdos morais, entendeu? E para vender muito também, né? Porque, na verdade, não há uma diferença entre o bloco da informação e o bloco do comercial. É tudo a mesma coisa. Você tem que ver aquilo como um contínuo. Aqueles comerciais que estão ali entre os blocos de informação, eles financiam essas informações. Entendeu? Então, e como isso tem um apelo popular muito grande, é o que o capital quer, né? É o que essas empresas... Por exemplo, no caso do João Hélio, foi muito engraçado. Porque o caso do João Hélio foi o seguinte: o menino um grupo foi assaltar, foi pegar um carro, foi assaltar um carro de uma família, e eles mandaram a família sair. Tinha um adolescente dirigindo o carro, um adolescente que foi fazer o roubo, ele entrou na direção do carro. Os pais, estava o pai e a mãe na frente, e acredito que estava uma criança e um bebê. O João Hélio era criancinha pequena. E aí ele sai naquela correria. Eles não conseguiram tirar o filho do centro de segurança. O filho ficou preso e ele foi arrastado quilômetros pelas ruas lá de um bairro lá do subúrbio do Rio de Janeiro. O que acontece?
há uma instrumentalização, né, da dor da vítima. Eu me perdi um pouco aqui agora. Mas enfim, fizeram desse caso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor desse caso. Quando eu for falar mais de mídia mesmo. Mas vamos voltar aqui. A tolerância zero, ela é baseada nessas campanhas de lei e ordem. Essas campanhas de lei e ordem geram, né, um aumento do poder punitivo. E essa questão da tolerância zero. O que é isso? São medidas punitivas mais drásticas para pequenos deslizes. Né? Então, assim, eu não vou ter tolerância zero, eu não vou tolerar nada. Os pequenos deslizes eu não vou tolerar. E qual é a fundamentação disso? Os pequenos deslizes gerariam grandes deslizes. Né? E aqui também a teoria das janelas quebradas. A questão o que está vinculado muito à tolerância zero é three strikes. Law. O que é three strikes law? É o seguinte. Three strikes vem do beisebol. É uma teoria norte-americana. A tolerância zero e as janelas quebradas são norte-americanas. O three strikes é o seguinte. Um terceiro crime violento, grave que você cometer, você está fora. Three strikes quer dizer, vem do beisebol, que quando o rebatedor não consegue bater 3 vezes na bola, cada uma vez que ele não bate é um strike. 3 strikes ele está fora do jogo, ele não joga mais. É isso. 3 crimes, prisão perpétua. 25 anos, 30 anos, 50 anos, mesma coisa, prisão perpétua. Eliminação. Essa é a tolerância zero, tá? Mas medidas moralistas que vêm muito em cima dessas campanhas de lei e ordem e que também obedecem ao autoritarismo cool, porque são slogans. Não tem uma elaboração teórica robusta, é só o slogan, só uma campanha midiática, né? As janelas quebradas, as janelas ela é de uma simplicidade assim aterrorizante. É o seguinte, o nome dos caras é George Kelly e James Wilson. Eles desenvolveram essa teoria num artigo feito numa revista tipo Teenager, sabe, tipo essas revistinhas rosinha para menina, para adolescente, Marisa, sei lá qual é o nome dessas, não sei qual é o nome dessas revistas aqui no Brasil, mas é uma revista teenager, uma revista tipo caras também, uma porcariada dessa aí. E tipo isso, super interessante, eu acho que ainda é menos pior do que essa revista que eles escreveram. E aí, o que é Broken Window Theory? Eles remontam um pouco àquela questão da degradação da cidade, áreas degradadas. Retomam um pouco a ecologia social. Mas é bem mais simples. O que acontece? Tem uma vizinhança aqui com casas e tal, várias janelas, aqui um carrinho, ó. Parece mais uma nave espacial, Flintstone, sei lá o que, aqui é Jacksons. Tem um carrinho, tem aqui um campinho de futebol. Qual a ideia? Se quebrar uma janela, tiver uma janela quebrada, vai chegar alguém no bairro, vai olhar assim e uma janela quebrada. Então eu posso quebrar as outras, porque não tem ordem, ninguém se importa dessa janela estar quebrada. Então a ideia era não deixar essa janela quebrada para que todos os restos das janelas sejam preservadas. Como se a partir dessa janela quebrada pudesse aumentar o índice de furto, de estupro, de homicídio. Por quê? Porque essa pequena infração da janela quebrada geraria grandes infrações. Então você teria que prevenir na base, consertando a janela, evitando que a janela seja quebrada. Então as pequenas infrações começam a ser... Isso assim é uma simplicidade absurda, né? Espantosa. É um senso comum espantoso. Isso é autoritarismo cool.
Não tem formulação teórica nenhuma. Não existe base científica para você falar que uma janela quebrada gera um homicídio. Então, assim, é uma coisa absurda. Então, reprimir pequenos delitos para que os maiores não sejam perpetrados. Essa é a Broken Window. Já falei da Three Strikes and You're Out. Falei do autoritarismo cool. Vou falar um pouquinho do... Agora estamos no finalmente. A questão do direito penal no inimigo. O inimigo do direito penal, que o Zaffaroni vai trabalhar no autoritarismo cool. Né? Quer dizer, o livro é O Inimigo no Direito Penal, né, do Zaffaroni, capinha azul, pela Revan. E o que ele vai falar do autoritarismo cool e do inimigo no direito penal. O que acontece? O Jacobs, na década de 80, ele tem a grande contribuição, né, de ter identificado que todos os sistemas teóricos do direito penal, todas as formulações teóricas do direito penal, tinham em vista um inimigo. Então o inimigo ele é comum a todo o sistema penal. O sistema penal ele foi feito para um inimigo. Só que e aí ele vai falar, né, que ele vai ser contra isso, contra essa noção de que o direito penal tem que ser destinado ao inimigo, porque na verdade ele é contra o inimigo porque ele é seletivo, ele seleciona certas pessoas que são os inimigos do sistema, isso aí é bem claro. Mas ele vai identificar isso na década de 80. E ele vai se posicionar contra. Não, vai ser um pouco mais liberal. Não, isso aí não, isso aqui. O que acontece? 11 de setembro, queda das Torres Gêmeas. Aí ele vai defender isso para combater o terrorismo. É aquela velha ideia de combater o grande mal que assola a sociedade, que vai acabar com a sociedade, e a gente, como está em legítima defesa, como a sociedade está em legítima defesa, isso habilitaria terrorista, habilitaria aniquilar as garantias processuais do terrorista mediante a grande ameaça que ele representa. Então a sociedade está em legítima defesa e precisa violar as garantias do direito penal clássico e fazer um direito penal destinado ao inimigo. E aí o Jacobs ele vai falar, esse direito penal ele é restrito ao inimigo, hein? Porque tem o direito penal do cidadão aqui em volta. Aqui a gente abre uma brechinha e relativiza as garantias do direito penal clássico. É por isso que o Ferraioli tem essa noção de retomada do positivismo, porque aqui é um rompimento do positivismo, há um rompimento da estrita legalidade, há um rompimento, há um negócio chamado adiantamento da barreira, da tutela da barreira. É um negócio assim, significa o seguinte, que os atos preparatórios serão punidos. Eu não preciso de uma exterioridade, eu preciso de atos preparatórios. Se tiver atos preparatórios, eu já puno. Acaba com a presunção de inocência. Tem gente que fala até da relação de tortura, tá? Com relação ao terrorista. Então, diante da grande ameaça da bruxa de acabar com tudo, com o pacto com o maligno, do capeta acabar com a sociedade, né? Trazido pelo terrorismo, agora, hoje em dia, na roupagem do terrorismo, diante disso, se legitimariam o fim das garantias e o fim do direito penal clássico. E abrir-se uma brecha no sistema penal para passar a punição sem as garantias. O que o Zaffaroni vai falar? Onde passa boi, passa boiada. Né? Passou um,
Isso aqui é uma ilusão do Jacobs, abrir uma exceção. Por quê? Aí que ele vai falar o Estado de polícia e o Estado de direito. Quando você habilita um pouquinho o Estado de polícia, a tendência dele é se alargar a partir dessa brecha que você deu para ele. É a questão dos movimentos sociais que pedem a punição do agressor como forma de tutela dos seus direitos, né? Você alarga, você tem uma brecha, o sistema penal entra e ele tenta ser totalitário. O Estado penal ele tende sempre a avançar irracionalmente, né? Então ele não vai ver o sistema penal quando estiver aberto aqui, sem garantia nenhuma, ele não vai ver essa racionalidade que está em volta, não. Ele vai se expandir. Ele vai se expandir para todo mundo, não é só para o terrorista. E ele vai falar que além dessa impossibilidade de controlar essa exceção, o terrorismo é uma caixa preta. Isso aí foi numa palestra que ele deu lá na minha faculdade. Ele estava falando, olha, o terrorismo é uma caixa preta, cabe o que você quiser ali dentro. Desde radicais islâmicos no Oriente Médio até o MST. E aí a gente chega aqui no Brasil, qual é o interesse da bancada ruralista em se passar uma lei antiterror? A criminalização dos movimentos sociais. Então, assim, relativização dos direitos fundamentais do inimigo é mais ou menos isso que é caracterizado. Na questão do inimigo, o Jacobs dá uma guinada, ele sai da prevenção geral positiva, que é aquela tutela da norma pela norma, confiança na norma, que é a prevenção geral positiva, e vai para uma prevenção especial negativa, eliminação. Tá? O direito penal do inimigo é eliminatório, é para eliminar o inimigo. Quem é o inimigo? Hoje em dia, no desemprego estrutural, tá fácil saber quem é o inimigo, né? Enfim, aí esse já autoritarismo cool. O que eu vou falar agora, gente? Eu vou trabalhar por último aqui questão de mídia e sistema penal. Nossa, uma jornada aqui agora, hein? Mídia e sistema penal foi o que eu trabalhei na graduação inteira. O que acontece? O Zaffaroni caracteriza a mídia como agência do sistema penal. Essa agência do sistema penal, ela age tanto no processo de criminalização primário quanto no processo de criminalização secundária. No processo de criminalização primária, naquelas campanhas de lei e ordem para aumento de pena, todas elas são veiculadas pelos especialistas, são os fast thinkers. São a celebridade da hora, a celebridade do momento. Os caras estão ali para falar exatamente aquilo que era para ser falado. Não vai falar nada diferente daquele consenso punitivo de aumentar o poder punitivo e acabou. Ele vai repetir tudo aquilo que o canal de televisão está querendo que ele repita. Ele é tido como especialista que não sabe porra nenhuma de nada. Entendeu? Um especialista em segurança pública que não tem formação nenhuma acadêmica, que você nunca ouviu falar no cara, que ele... o que você é? Eu fui secretário de segurança do Alckmin. É mais ou menos assim, entendeu? Eu fui... Então, assim, sem formação teórica nenhuma, com base no autoritarismo cool, que é o que? Um slogan. Por quê? Porque um fast thinker desse, um cara que pensa enlatado, pensa um McDonald's, né? Ele elabora um McDonald's e te entrega, ele não consegue pensar uma elaboração teórica muito complexa. Ele passa o slogan de bandido bom é bandido morto, aumentando as penas, diminui os crimes. Então, através dessas campanhas de lei e ordem, trazida por esses empresários morais, que não necessariamente são os fast thinkers, né? Mas os fast thinkers fazem parte dos empresários morais. A partir dessas campanhas de lei e ordem, os parlamentares começam a propor medidas penais mais duras como solução da conflitividade social. Por quê? Porque
O sistema eleitoral é um mercado que você tem que conseguir votos através de um merchan, né? Um logo que pegue rápido e que tenha um consenso. Então, assim, há uma exigência por parte da sociedade também de uma maior punição vinda dessas campanhas de lei e ordem. Olha que absurdo, o João Hélio foi arrastado, tem que reduzir a maioridade penal porque foi o menor que arrastou ele. Então, para atender o seu eleitorado, as grandes propostas de segurança pública é o aumento da pena. As grandes propostas eleitorais segurança pública. Você não ouve combate à corrupção e segurança pública. Você não ouve falar em hospital, em escola, universidade pública, nada. Assim, eu vim aqui para combater a corrupção e para acabar com o crime. É essa a proposta, é a proposta do Estado Penal, que vem muito dessa questão da campanha da lei e ordem trazida pela mídia. E o que é isso? E isso é a criminalização primária. Por quê? Porque o cara chega no Congresso falando assim, agora eu vou botar o terror, agora eu vou criminalizar, vou aumentar a pena, aumentar a pena agora do roubo, né? O roubo à mão armada, o negócio ficou violento. E na criminalização secundária, qual é o papel da mídia na criminalização secundária? É a construção do estereótipo do criminoso, em que o policial vai chegar lá. Porque o cara bota no noticiário a prisão do traficante de droga como sendo aquele moleque moreninho, cabeça raspada, loira, chinelo, na cabeça pintada, né, de loiro, chinelo, bermuda, com um saquinho de cocaína, um saco de maconha cheio ali, e preso na esquina, né, de uma favela. É isso que ele mostra como criminoso. Então, assim, não vai mostrar lá um cara no condomínio da Barra da Tijuca ou nos Jardins, né, no computador e desviando dinheiro. Não, e até a forma de passar essas notícias são diferentes. Há uma construção simbólica do inimigo por parte da mídia, né? Toda uma indumentária do medo, né? Eu vou falar um pouco mais especificamente do João Hélio daqui a pouco. Então ele age tanto na criminalização primária quanto na criminalização secundária, expandindo um consenso punitivo, um consenso de que o aumento da pena traduziria numa diminuição dos crimes. Como é que ela passa isso, né? Ela passa isso com um pressuposto de que ela é uma mídia cidadã. Mídia cidadã. Que ela está na defesa dos interesses do cidadão. É isso. Mas a cidadania você vê por aqui. É o slogan da Globo. Mídia cidadã. É uma mídia cidadã que quer o seu bem, né? Não quer o bem da empresa que está bancando aquilo, não é dos patrocinadores. É a mídia cidadã e uma mídia imparcial, que está comprometida em passar informação e informar, em deixar o cidadão informado e denunciar os problemas para o cidadão. Quer dizer, aí você vê que isso aqui é totalmente ideológico. E aqui a Silvia Moredson, ela vai trabalhar a mídia, ela vai falar, eu li esse livro, eu trabalhei há muito tempo, que é o fetiche da velocidade. Então as coisas têm que ter sido rápidas, em tempo real, de preferência, para dar mais emoção, mais audiência. Então, enfim. Só que sim, a gente sabe, né, que a sociedade é conflito, não é consenso. E que isso aqui é totalmente falso. E que, na verdade, a mídia está atendendo interesses do patrocinador, né, e de uma indústria de segurança pública, né, tem interesse aí, né, tem interesses neoliberais por trás dessas matérias que são verdadeiras propagandas punitivas, né? O cara passa uma propaganda, um slogan punitivo como se fosse uma matéria, né? O cara faz um comercial da punição como se aquilo ali fosse informação, e aquilo ali é um comercial, é um slogan, né? E aí, bom, vamos no caso do João Hélio, para terminar. E a gente vê um negócio chamado meta-regras. Meta-regras é uma nota de rodapé que eu li sobre meta-regras, apesar de ter trabalhado meta-regras pra caramba. É um linguista
Meu Deus, esqueci o nome do linguista que trabalha meta-regras. Enfim, e isso no livro do Baraka, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, ele vai falar da meta-regras. Daqui a pouco eu falo sobre elas. Isso aqui vai ser a conclusão do curso, vamos assim dizer. O que acontece? O fato foi que o garoto foi arrastado durante quilômetros porque eles estavam tentando pegar o carro e fugir, né? O carro está aqui, né? O banco de trás, o banco da frente, a roda aqui e tal. A mãe não conseguiu tirar o filho ficou preso no cinto, e esses aqui, desesperado, acelerou o carro para fugir com o carro, tá? E aí, assim, tem uma narrativa dessa história, eu não quero muito me ater à história em si, mas tem uma narrativa que diz o seguinte, teve um momento que ele viu o João Hélio preso pelo cinto e continuou andando. Mas peraí, o cara já estava morto, garoto, nesse momento. Entendeu? Então ele tinha que parar, o garoto já estava todo estraçalhado. Enfim, eu não vou entrar também aqui, que eu não vou fazer esse jogo, eu não vou entrar aqui, tá? Não vou entrar nessa seara. O que acontece é que, sim, a partir daqui, o que aconteceu? Começou a haver uma exploração da mídia por causa desse caso emblemático. Esses casos emblemáticos é que geram as campanhas de lei e ordem, tá? Que vão gerar a questão do aumento da diminuição da maioridade penal e tal. O que acontece? Isso foi noticiado no Globo, no Jornal Brasil, no Extra, são jornais do Rio de Janeiro, no Dia. E a cada dia que passava, a coisa ia aumentando. Bom, no jornal impresso, olha que legal, o carro foi objeto do roubo, certo? A notícia no primeiro dia era desse tamanho, na segunda página. No dia seguinte, ficou desse tamanho na primeira página e desse tamanho na segunda página. E o que acontece? Ocupou 2 páginas inteiras do roubo. E o que você vê? Né? É um caso que envolve um roubo de um carro e que, assim, a página está aqui, né? A página está aqui. Aqui está a notícia do João Hélio. Sabe o que tem aqui? Adivinha? Comercial de carro. Comercial de carro. Comercial de carro, comercial de carro, carro. E tem uma chamada emergencial de carro aqui. Você está a pé, está precisando de carro, não sei o quê. Então, assim, uma chamada de emergência, eu não lembro, porque o artigo está na revista da Defensoria. Tem uma chamada de carro remetendo praticamente que diretamente ao anúncio. A informação, que é um anúncio. Não existe barreira entre o anúncio e a matéria veiculada. Isso é uma mentira. Não existe. Então é tudo a mesma coisa. Então você vê que o negócio é explorado economicamente, né? Então há aqui uma propaganda de carro. Além disso, vamos lá, agora a mídia televisiva. O que acontece? Eu peguei o Jornal Nacional e o Fantástico. Teve um jornal nacional que foi 80% caso João Hélio. 80%. Olha que parada. É a indumentária do medo. O que acontece? A gente sabe que a Fátima Bernardes, na época, era casada com William Bonner. A Fátima Bernardes é uma mãe de gêmeos, de quadrigêmeos, trigêmeos. Trigêmeos. Ela é uma mãe de trigêmeos, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês a instrumentalização da vítima. O que acontece? A cena é assim, ó. Estão os dois aqui, ela sai do cenário frio do jornal, lá da banca do jornal, e aí a cena é começada a gravar dentro de um ambiente que é um sofá, um quadrinho, uma sala.
Então ela sai do cenário frio da televisão e vai para a sala, uma sala toda intimista, então assim, ela saiu de lá e foi para tua casa. Foi para sua casa, foi para minha casa. Isso aqui é para dizer que, olha, eu estou entrando na intimidade de todos os brasileiros. Eu quero que vocês se identifiquem com a vítima, com a dor da vítima. A gente está todo mundo aqui num ambiente íntimo. É isso. É basicamente isso. Estamos na intimidade de uma sala. Cara, isso aqui, e aí foi quando eu comecei a ver isso, eu falei, eu tô ficando maluco, né? Não. Aí eu fui falar com a Vera Malaguti, ela falou, não, Vinícius, é isso aí. Cada milímetro é planejado. Não, isso é semiótica. Assim, isso tudo é proposital, não é nem sem querer, e aí de repente tem um significado. Não. É proposital. O que acontece? A mãe de trigêmeos sai da bancada fria do jornal, vai para o interior das casas brasileiras, senta no sofá na frente de outra mãe, a mãe vítima, e você sabe o que ela tem na mão? A Fátima Bernardes, ela tem a foto da mãe Maria. Não, estou falando sério. Então, assim, há uma apelação ao sentimento religioso das pessoas. E, assim, quando ela fala assim, como é que você está? Você está se sentindo mal? Não sei o quê. Fica explorando a dor dela e passando essa dor para todas as outras mães e as pessoas que estão numa sala. As pessoas que estão vendo isso aqui estão numa sala igual a ela. Isso é um mecanismo de identificação, cara. E aí, o que acontece? Ela é uma mãe que, enquanto ela fala, ela segura a imagem da Ave Maria, da mãe de Jesus, né? E aí, quando essa aqui vai falar, quando a mãe vai falar, antes dela falar, ela passa a imagem da mãe de Jesus para a mão da vítima para ela poder falar. São 3 mães envolvidas e esse passar dessa fé, né, católica, cristã, quer dizer, são... O movimento de 2 mães, e por uma outra mãe que... exatamente, Jesus Cristo. Chegamos no João Hélio. João, nossa, inclusive essa conclusão eu não tive no artigo. Eu acho que João Hélio, Jesus Cristo. São 3 mães ali, né? Uma mãe, a mãe vítima. As 3 mães. E aí, e o pai está do lado, ele não fala nada, ele fica quieto o tempo inteiro. Quando é para ele falar, aí passa a imagem da mãe para ele. É assim, uma coisa assim que você fala assim, mas racionalmente não faz sentido o que está acontecendo, mas simbolicamente isso aqui é uma indumentária do medo. E aí o que acontece? Esse é o Jornal Nacional, tá? Isso aqui é um mecanismo de transformar um conflito que aconteceu no Rio de Janeiro, naquele bairro, especificamente entre aquelas pessoas, um conflito de ordem nacional. E aí vão finalizando até que enfim, né, nosso curso, as meta-regras. Zeca... Oi? Não. Zeca Camargo, peraí, eu esqueci o nome daquele cara. Zeca Camargo. Não. É um italiano. Da meta-regras? Do quê? Você tinha puxado da meta-regra. Ah, tá. Meta-regras. Aí a gente vai partir... Aliás, eu tenho que falar do legislativo e do judiciário. Vou falar primeiro do legislativo, para depois falar do judiciário. Fora a caracterização da vida do João Hélio, o João era assim, o João era assado, o garoto que arrastou era o menor. Então, um era menor e o outro era criança. Então, aí você vê a diferença entre quem exatamente, quem tinha o quarto do Dexter. Ele falava, o João tinha o quarto do Dexter. Isso é passado no Jornal Nacional. Grande informação que a população brasileira inteira precisa saber. Que o João que foi arrastado tinha o quarto do Dexter. Ou seja, comprovando que o cara não era um consumidor pleno. E que aquele que arrastou era um menor. E que tinha que ter a minoridade baixada. Bom, o que acontece? O Zeca Camargo, eu não estou entrando nos detalhes dessa análise. Se vocês pegarem o artigo, ele é muito mais detalhado. O Zeca Camargo chega no Fantástico
e vai anunciar a tragédia que abalou o Brasil. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso aí é o discurso de medo, de emergência. Fazer um conflito localizado num subúrbio do Rio de Janeiro, fazer com que ele seja sofrido por um cara que está lá em Parintins, no Amazonas. Entendeu? Então ele está unificando o Brasil inteiro em torno de um conflito que ele está dizendo que é um puta do conflito. E assim, o Caiçara aqui não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é uma tragédia que abalou o Brasil. Está abalando o Brasil por quê? Porque o Zeca Camargo está falando, e aí é a invenção da realidade, o teorema de Thomas. Fatos tomados como reais têm consequências reais. Então, o que o Zeca Camargo está falando? É uma tragédia que abalou o Brasil e vai abalar o Brasil inteiro. Vai abalar o Brasil inteiro. Não abala de verdade, mas vai abalar o Brasil inteiro a partir da fala dele. Porque ele tem uma puta de uma projeção dentro de um programa chamado Fantástico, que é passado para o Brasil inteiro. O que ele fez? Ele fez um conflito localizado virar um problema social, um problema para o Brasil inteiro. E isso aí faz parte da estratégia de campanha de lei e ordem. O que acontece? Foi uma tragédia que abalou o Brasil. Bom, 2 dias depois do Globo veicular, o Sérgio Cabral, ele era parlamentar na época, ele não era governador, acho que ele era deputado estadual, deputado federal, deputado estadual, não sei. Sérgio Cabral dá uma declaração assim: eu tenho um filho chamado João também. Então, assim, eu tenho um filho chamado João. Eu entendo o que está acontecendo com a família e eu acho que a maioridade tem que ser baixada. Isso foi, assim, 2 dias depois do Jornal Globo. 3, 4 dias, desarquivam no Legislativo, lá no Congresso, o projeto que estava arquivado há 15, 20 anos de redução da maioridade penal. É desarquivado por conta dessa campanha de lei e ordem, desse autoritarismo cool, né, que é uma propaganda. Agora é o melhor para a gente terminar. A sentença. Como é que foi o processo? O processo foi o seguinte: o promotor falou, eu tenho a sentença toda, eu analisei a sentença inteira. O promotor fala assim, existe uma diferença, houve uma discussão em que a defesa afirmou o seguinte, que não houve dolo de arrastamento, né? Não houve dolo de homicídio ali, né? Na verdade, o que houve foi uma tentativa de fuga e que deu um desastre ali. Foi uma culpa. Aquilo foi culpa consciente, mas foi culpa. Era previsível que aquilo acontecesse, mas foi culpa, ele não foi um resultado querido. Ele achou que poderia evitar. O que o Ministério Público faz? Pede a mesma coisa. O que a promotora faz de ofício? A juíza faz de ofício? De ofício. Condenando contrariamente ao pedido do Ministério Público. Na fundamentação, ela fala o seguinte: foi doloso. Nossa. Porque foi uma tragédia que abalou o país. É assim mesmo. Que abalou o país. O que de jurídico tem aqui? O que de discussão de culpa e dolo tem aqui? E aí vem as meta-regras. Frank Zack. Eu não sei muito bem como é que é Zack. Frank Zack. Ele vai falar das meta-regras. Qual foi o ordenamento que essa juíza pegou para basear essa condenação? Não tem ordenamento jurídico. O ordenamento não são regras jurídicas, são meta-regras, geralmente veiculadas pela mídia. Essa é a noção de meta-regras. De que o juiz ele não julgaria pela lei, e sim pelo consenso punitivo imposto sob forma de slogan pela mídia. Gente, acabamos por hoje. Eu tenho a pretensão ainda de dar a questão das drogas, a política criminal de drogas. E vamos ver.
a questão da criminologia feminista, ainda estou analisando para ver o que eu vou fazer com ela. Bom, depois a gente vai para o direito penal e a questão da culpabilidade, para terminar também o curso de direito penal. É isso. Obrigada. Eu preciso